Rapaziada, olha que o Aleph Manga, jogador do Remo, falou do Palmeiras, falou da dificuldade que foi enfrentar o Verdão, falou da força do Palmeiras e também falou que o Palmeiras é muito mais difícil do que o Flamengo pra enfrentar. Falou muita coisa interessante. Fica comigo até o final desse vídeo. A rapaziada da bancada falou também na questão da disputa do título do Campeonato Brasileiro. Lembrando, deixando na descrição do vídeo, deixando o canal da Mesa Redonda que tá aqui na descrição pra quem quiser conferir depois que o vídeo acabar. Agora sim, sem enrolação, bora conferir tudo isso daí. No final vou deixar minha opinião. Bora lá. Você entende? E o Palmeiras tem uma vantagem em relação ao Flamengo, em relação a pontos. São 7 pontos, pode ficar 4 pontos de vantagem. Quem você vê como uma grande vantagem esta do Palmeiras, de 7 pontos que pode se tornar 4? E fala um pouquinho daquele Palmeiras e Flamengo lá no Mangueirão. Cara, aquele jogo do Palmeiras e Remo lá no Mangueirão foi um jogo muito difícil, né? Primeiro que estava o horário marcado para as 4, o jogo atrasou bastante por conta da chuva, né? Todo dia lá em Belém chove, bem no horário dos nossos jogos, então ficou um pouco difícil pra gente, o campo pesado, né? Foi como eu falei, que a equipe do Palmeiras, a parte física dele se sobressai bastante, né? E foi muito difícil a gente ter conquistado aquele pontinho ali em casa, né? Muitas pessoas estavam achando que o Palmeiras ia lá e ia derrotar a gente, e a gente mostrou a nossa força, principalmente o torcedor. E eu acredito que agora esse segundo turno aí com essa parada da Copa e essa janela que tá para abrir aí, eu acho que tanto o Palmeiras como o Flamengo, eu acredito que eles vão reforçar. Mas o Abel conta mais 2 pontos na tabela dele lá, com aquele gol no fim lá que anularam. Sim, que ali foi um gol ali que ficou, né, sobre a semana inteira, né, falando sobre esse gol. Mas eu acredito que agora nessa janela que vai abrir agora, eu acho que tanto o Palmeiras como o Flamengo, assim, acho que vão reforçar, trazer jogadores. Porque acho que já vem de anos já, né? Tanto o Palmeiras como o Flamengo sempre ali batendo na trave ali, campeão, no Campeonato Brasileiro, sempre estão chegando na final, sempre estão no mata-mata ali, um ponto, né, de diferença de pouquíssimos, né? Então acredito que essa janela agora, eu acredito que vai vir reforço, tanto o Flamengo. Eu fiquei muito feliz assim, né? Porque você está jogando contra uma grande equipe, que é o Palmeiras, né? Então, pra mim, eu fiquei muito feliz, contente ali, logo no início do jogo eu pude fazer o gol ali. E aí depois, no final do jogo, teve aquela confusão, que bateu na mão do rapaz, enfim, aí ficou aquela dúvida se foi gol ou não foi gol, mas pra mim eu me sinto privilegiado por causa da situação do gol, né? Que foi um gol muito importante pra mim, principalmente, ainda mais contra a equipe do Palmeiras, né? O Abel não tava ali na beira do campo, mas com certeza ele viu e deve ter ficado chateado. Tá vendo, Garrafa? Pô, fazer um golzinho contra o Abel deve ser bom demais. Tá bom, é bom demais. É normal. Muita gente se questiona, né, sobre os estilos de Palmeiras e Flamengo, a forma dos dois times jogarem, né? E o Aleph Manga, ele já enfrentou o Flamengo nesse campeonato, o Flamengo ganhou por 3-0 no Maracanã, teve esse jogo contra o Palmeiras, mas, Aleph, são 2 tipos diferentes de futebol, porém os 2 tipos vitoriosos, competitivos. Para o adversário de Flamengo e Palmeiras, qual é mais difícil enfrentar? Eu sei que os 2 são, mas cada um tem a sua forma de jogar. Você, particularmente, acha mais complicado pegar um Palmeiras que tem esse jeito competitivo, de pegada, de força, ou pegar um Flamengo que na técnica, na qualidade, acaba envolvendo os adversários e ganhando a maioria dos jogos? Cara, pra mim, acredito que é o Palmeiras, né? Mais difícil? Pra mim é mais difícil ganhar do Palmeiras, porque você vê que eles não dão tanto espaço assim, né? Às vezes, quando você tá com a bola ali, já vem 2, 3, né? Principalmente a parte física deles também. No jogo contra o Flamengo, que foi no Maracanã, a gente também teve a oportunidade de sair na frente do placar no primeiro tempo. Então, pra mim, assim, entre os 2, eu prefiro que é o mais difícil é o Palmeiras, de ganhar do Palmeiras. É um pouco mais complicado. O Flamengo deve dar mais espaço, né, também, né? Sim. Porque proposta mais, diferente, mais, né? Roda mais, né? Ô Miller, eu ainda insisto na vantagem, porque campeonato por pontos corridos tem que administrar bem, não é? O Palmeiras, repito, tem 7, mas a vantagem pode ficar em 4. O Daniel observou bem também, um jogo que o Palmeiras não vá bem e o Flamengo vá bem, a diferença encosta novamente, mas com base em tudo aquilo que acontece nos campeonatos. Essa vantagem, ela é grande, pequena, muito grande ou média? Se uma pouca diferença faz toda, imagine 4, 7, 5 pontos. É claro que, como foi dito no passado, o Palmeiras vacila. Sim. E o Flamengo dá uma arrancada e consegue ultrapassar o Palmeiras e vencer o Campeonato Brasileiro, né? Então acho que toda vantagem é boa, é produtiva. Agora, tem que ver se o Abel vai conseguir manter essa vantagem diante do Flamengo. A gente vai ver, a decisão do campeonato será no confronto do segundo turno, aqui no campo do Palmeiras. Quem vencer ali, principalmente no caso o Palmeiras vencer, praticamente é campeão. Agora, tem um detalhe, né? O Flamengo tem uma competição a menos, né? Porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Sim. Isso também pode equilibrar,
porque aí- em relação a pontos, o Palmeiras tem vantagem. Mas em relação de descanso... Nas semanas que tiverem os jogos de Copa do Brasil, o Flamengo vai estar treinando, vai estar se preparando para o jogo do Brasileiro, da Libertadores. Ninguém quer ser eliminado, mas quando acaba aproveitando essas brechinhas no Descansa, calendário. às vezes, jogador. Porque eu não sei se o Léo Jardim, com mais tempo para treinar, Leonardo Jardim, se é bom ou não. Tenho medo. Não gosta do treinador? Corneta, hein? Eu gosto. Tô vendo. Mas só que qual o meu medo? É porque tem funcionado com ele treinando pouco. Então agora a gente vai conhecer com ele treinando muito. E rapaziada, o que vocês acharam das falas do Aleph Manga e da rapaziada da bancada na questão do Palmeiras e Flamengo na disputa desse campeonato brasileiro? Eu vou deixar minha opinião aqui, rapaziada, nas falas do Aleph Manga. É legal quando você vê um jogador, né, adversário, reconhecer os feitos do Palmeiras, na questão da dificuldade, estilo de jogo do Verdão e como o Palmeiras, tipo assim, é um time chato de jogar contra, né? E às vezes, assim, a gente não tem noção de como os adversários enxergam o Palmeiras. E é legal ter essa opinião, né, de um jogador de um time adversário. E também falando da questão da dificuldade, que é bem mais difícil enfrentar o Palmeiras, não que seja tão mais difícil, mas é mais difícil jogar contra o Palmeiras do que contra o próprio Flamengo, né? E eles jogaram com os caras na casa do Flamengo, hein? E o Palmeiras, de fato, é um time bem, né? À toa, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, né? O time, né? À toa, o Palmeiras está na Libertadores, está na Copa do Brasil, né, rapaziada? É um time, assim, realmente é embaçado. E sobre essa disputa do Campeonato Brasileiro, rapaziada, assim, vai ser aquele disputa, assim, ponto a ponto. O Flamengo, pelo fato, pra gente é bom que ele saiu da Copa do Brasil, mas tem um lado ruim, né? Pelo fato de ele ter saído, tem mais tempo pra treinar, consegue recuperar os seus atletas. Então, assim, vai ser difícil. Assim, na questão do Campeonato Brasileiro, por causa que o Flamengo vai ter um tempo a mais para poder, né, preparar os seus jogadores. E é aquilo, né, rapaziada, mas eu prefiro o Palmeiras na Copa do Brasil do que não tá disputando, né, como o Flamengo vai estar vendo o Palmeiras, né, de controle remoto, né, vendo o Palmeiras, assim, pela televisão, não tem outra opção, né, Flamengo. Mas enfim, rapaziada, o que vocês acharam das falas do Aleph Manga? Quero ouvir de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Na descrição do vídeo, deixando os caras do canal da Mesa Redonda, que tá aqui na descrição. Você que assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, hype esse vídeo, compartilha com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.